Segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor e eu já vou agradecendo a sua companhia mais uma vez, estar junto com a gente aqui no canal do Boi. Tem muitas informações para a gente nesta segunda-feira e a partir de agora você acompanha todas as movimentações do setor do agronegócio. Mas eu começo falando também de notícia boa, porque hoje tem dois grandes eventos na programação do canal do Boi. O primeiro é o leilão Noroeste com a Vida às 7h30 da noite pelo horário de Brasília, ofertando machos e fêmeas Nelore PO. Um leilão beneficente com o objetivo de angariar fundos para a compra de equipamentos de saúde para hospitais públicos da região noroeste do estado de São Paulo. É a sua chance de fazer o bem. O segundo é o 6º leilão virtual de fêmeas Nelore R-San, que acontece a partir das 8h30 da noite também aqui pelo canal do Boi. Em oferta, 170 vacas e novilhas prenhes, avaliadas pela ANCP. Mais uma oportunidade de negócios com a realização da Central Leilões. Ainda tem as cotações para você ficar bem informado sobre o mercado do boi gordo. Vamos falar também sobre o apoio que os governos pelo mundo dão ao produtor. Um apoio aí com cerca de 708 bilhões de dólares por ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h05, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor e nós já vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com Iberville Neto. O cenário de oferta de boiadas continua restrito, a demanda melhorou um pouco devido ao período de início de mês, o varejo se estocando para o pagamento de salários, que acontece nos próximos dias. Essa semana nós tivemos valorização para reposição, nós tivemos valorização no atacado, no varejo e em diversas praças para o boi gordo. Então o cenário segue de preços firmes. Vamos acompanhar nos próximos dias o que a gente vai ver aí do lado da demanda, se essa demanda de começo de mês vai ser melhor ou pior que o esperado. Alguma melhoria ela deve acontecer, já tem sido observada no atacado, e no varejo esperamos que seja algo semelhante. Com a ressalva de que a situação da pandemia, de desemprego, etc., tem limitado o efeito dessas movimentações de começo de mês. Mas é algo que ainda, em resumo, ajuda o mercado. Vamos acompanhando e, por enquanto, o que nós temos é uma expectativa de mercado firme, sem grandes alterações no que vínhamos observando. Tá certo, Iberville, obrigado pela sua participação. Agora nós vamos para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando sempre para você que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Nós vamos começar pela região sudeste, que já está aqui na tela para a gente e você vai poder acompanhar. Bom, em Barretos, São Paulo, a gente tem o preço a R$ 216,50. Em Araçatuba também vem no mesmo preço. Minas Gerais, em Belo Horizonte, também no Triângulo Mineiro, a gente tem o preço a R$ 210 para você que está acompanhando aí a nossa programação. Na região sul de Minas Gerais são R$ 205. Na região norte de Minas a gente tem também o valor muito importante. No Paraná, região noroeste, a R$ 207. Em Santa Catarina, na região oeste, R$ 199. No Rio Grande do Sul, a gente tem na região oeste a R$ 7,50. E em Pelotas também a R$ 7,50. A gente também parte para a região centro-oeste, começa falando para você de Goiânia. Em Goiânia, a R$ 208, lá na região sul de Goiânia também a R$ 205. Vindo para Mato Grosso do Sul, começando por Campo Grande, nós temos a R$ 204. Em Dourados, R$ 207 e em Três Lagoas, a R$ 202. Esses são preços aí de uma boiada à vista, livre de fundo rural. A gente sempre lembra isso para você, essa é a cotação da região centro-oeste do Brasil. A gente também fala de Cuiabá, no Mato Grosso, a R$ 190. No norte do Mato Grosso, a R$ 187. No sudeste do estado do Mato Grosso, a R$ 190. E a gente termina pela região sudoeste, onde o preço atingiu R$ 188.
Também falamos da região Nordeste, no Alagoas, R$ 224,50. Na Bahia, na região Oeste, R$ 213,50. Já no sul da Bahia, esse valor é R$1 a mais, R$ 214,50. E no Maranhão, região Oeste, fechando a R$ 200. Também damos uma passeada aí pela região norte, no Acre, R$ 170,50. Vamos também para o Pará, município de Redenção, ali na região do sul do Pará, R$ 197,00. Em Marabá, R$ 200,00. Paragominas, R$ 202,00. No sudeste de Rondônia, R$ 190,00. No Tocantins, na região sul, a gente encontra esse valor a R$ 202,00. E no norte do Tocantins, a R$ 204,00. Bom, e agora a gente vai ver como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com apuração feita também pela Scott Consultoria. E a maior feira tecnológica do Planalto Central, que reúne produtores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, nesse ano vai ser um pouco diferente do que a gente acompanhou nas últimas edições, e você vai ver por quê. Neste ano, a feira vai ser totalmente digital e já confirmaram presença pelo menos 140 expositores, todos cadastrados na plataforma. Em 5 dias, produtores, empresas e o público em geral vão ter acesso de forma livre e gratuita a diversas tecnologias, além do conteúdo técnico, que vai abordar temas atuais, segundo a diretoria da feira. Em 2019, os negócios fechados durante o evento ultrapassaram a marca de R$ 1,2 bilhão. A feira reuniu quase 500 expositores e atraiu um público de 120 mil pessoas no Parque Nivaldo Sense, nos arredores de Brasília. Então, só para reforçar, o endereço do evento na internet é digital.agrobrasilia.com.br. A Agro Brasília acontece de 12 a 18 de maio. De Brasília, Odacil Canepa. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia, as exportações de carne suína estão tendo um bom desempenho. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é o repórter Valdir Pacheco. Olá! As exportações de carne suína continuam tendo um bom desempenho. Os dados divulgados pelo Ministério da Economia mostram que em junho foram embarcadas 86.996 toneladas, volume 39,16% maior se comparado ao exportado em junho de 2019, que ficou em 56.563 toneladas. A média diária embarcada registrada para o mês foi de 4.142 toneladas, número bem superior às 2.977 toneladas do mesmo mês em 2019. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse bom momento que a suinocultura vem atravessando é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa. Olá, Itamar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi. Olá, Pacheco. Tudo bom? Como é que estão? Tudo bom por aí? Oi, Itamar, com todos esses números de exportação, como fica o mercado interno? Realmente, a suinocultura, o que vem garantindo uma certa estabilidade é a questão da exportação, que basicamente, quando você fala em exportação, 68% do que é exportado, a gente tem destino para a China e Hong Kong. Então, o que o mercado interno, nessa pandemia, não consegue absorver, devido à economia estar meio paralisada e tudo mais, o mercado externo consegue absorver e manter um certo valor, onde a gente consegue trabalhar essa nossa lucratividade hoje, porque se não fosse o mercado externo, hoje com certeza estaríamos no vermelho. Então, para vocês terem uma ideia, no mesmo período de 2019, janeiro a maio, para 2020, janeiro a maio,
houve um aumento de 500% no valor, na quantidade exportada de carne suína do Brasil para outros países. Como eu falei, 68% seria para Hong Kong e China, a China sendo maior. Então, hoje, o Brasil, ele consegue bater aproximadamente 4 mil toneladas dia útil exportadas. Então, são valores onde jamais foram alcançados antes, né? E onde nos garante uma certa tranquilidade na questão do preço. Ô Itamar, essa demanda por milho crescente, essa demanda crescente por milho, se deve também a essas indústrias de etanol que estão instaladas aqui no corredor da BR-163, né? Quer dizer, então, isso dificulta para o suinocultor, para o avicultor fechar a conta, né? Essa situação, ela é, de certa forma, ela é difícil para a atividade, porque a grande parte, 75% a 80% da carne suína produzida no Brasil, ela é consumida internamente. Então, o que eu quero dizer? Ela é produzida e vendida em reais. Em contrapartida, o nosso custo ele é dolarizado. Então, o nosso custo disparou e o nosso produto, que é a carne, ele é vendido em reais. Então, a gente sofreu, no caso, está sofrendo com essa valorização do dólar, uma desvalorização do nosso produto, que é a carne suína. Aquele percentual de 25%, 30% que é exportado, ele acaba escorando, de certa forma, vamos usar esse termo, entre aspas, lógico, né? Uma pequena parte dessa perda. Então, o milho, o farelo de soja é dolarizado, a questão dos minerais, das vitaminas, quase que toda ela é importada, e tudo que vem de fora é sabido que é dolarizado. Outra questão que você comentou do milho, eu vou dar um dado para vocês aproximado aqui de Sorriso, aqui do Mato Grosso, é que hoje aqui em Sorriso, na região de Sorriso, 65% do milho já está colhido. E 90% a 95% desse milho já está comercializado. E o preço desse milho hoje aqui em Sorriso, para você ir no mercado, na praça, comprar, hoje você tem que desembolsar no mínimo R$ 33 a saca do milho. Hoje, na colheita. Então, você imagina, na entre-safra do milho, a que preço vai estar. Pelo menos 40, 50 dias atrás, pagávamos R$ 42 a saca. Então, é um absurdo, e nos preocupa essa situação, porque além de estar caro, quem não se prevenir com estoques, ele corre um sério risco de não ter milho para alimentação animal. Ok, Itamar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Pacheco, no que eu puder colaborar, eu agradeço a oportunidade de me expressar como suinocultor, como presidente da associação, porque esse espaço democrático que vocês, mídia, abrem para nós, de certa forma esclarece e a gente consegue expor, principalmente para o consumidor, a realidade que vem do campo. Porque muitas vezes, quando você vai na gôndola do mercado, no balcão frigorífico, comprar 1 quilo de carne e você paga o que você não pagava antes, primeira coisa, você vai sacrificar o produtor, o cara que produz, e na verdade não é bem isso. A gente sabe que o suinocultor ele trabalha sempre na margem mínima de lucro, inclusive algumas vezes até negativo. Então, a mídia em si, ela é o que mais nos ajuda nessas horas de dificuldades que a gente vem passando. Um abraço, Pacheco. Acabei de conversar com o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Tá certo, Pacheco, obrigado pela sua reportagem, mas agora eu convido você para ir junto comigo para Pissarras, no Pará, porque por lá o grupo Bopil usa a genética da Semex para aumentar a produtividade do rebanho. Veja os detalhes na reportagem. $10 mil vacas, 3 fazendas, 15 mil inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização,
por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenhezes na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Resync foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touro Cemex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né? Que está aí com grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros, né? E no cruzamento a gente está com o Easy Decise, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E por sinal vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Cemex para o seu rebanho. Vou para o nosso primeiro intervalo, mas eu quero convidar você para participar junto com a gente do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O número é 67998631001. No próximo bloco, você confere a análise do mercado com o nosso comentarista João Pedro Cotidias. Não sai daí que a gente volta já. 7h23 pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Bom Dia Produtor. O governo brasileiro solicitou um plano emergencial para enfrentar uma possível nova invasão de gafanhotos aqui no país. Um grupo de pesquisadores que combate aos insetos, que poderá desenvolver um produto que pode combater esses insetos e esse plano pode ser aplicado a qualquer momento, desde que seja aprovado, obviamente, pelo Ministério da Agricultura. Você vai ver mais detalhes na reportagem de João Veríssimo, do Rio Grande do Sul. A invasão de gafanhotos no Brasil já foi uma ameaça mais concreta, mas não dá para dizer que ela está descartada. O frio intenso no Rio Grande do Sul afastou por enquanto essa possibilidade. Um dos problemas nesse momento, no entanto, é a falta de informação científica sobre o tipo desses gafanhotos, que já fizeram muitos estragos, especialmente na Argentina. A possível invasão de gafanhotos ao Brasil, através da fronteira do Rio Grande do Sul, exigiu um plano de emergência por parte do governo brasileiro. E aí então foram contatados vários pesquisadores aqui do estado do Rio Grande do Sul para fazerem um plano de combate a essa praga. Esse plano já foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e agora deverá ser avaliado e, se aceito, ser então colocado em prática. A gente teve essa deferência em poder oportunizar a geração desse documento e a gente espera que esse documento ele seja apreciado, seja avaliado, uma vez que o intuito principal é da gente tentar de alguma forma contribuir para a sustentabilidade da produção agrícola no Brasil. O projeto ele prevê desde o conhecimento básico da espécie, que é aquela coisa, para a gente lutar contra o inimigo, a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Então a gente tinha que conhecer esse inseto, até para a gente estruturar como a gente ia desenvolver essas estratégias. Então, ele envolve desde isso, uma parte legal da legislação pertinente brasileira, isso é fundamental, recomendações de tecnologia de aplicação envolvendo a aviação agrícola, né?
e aí pesquisadores atrelaram isso, e até a sugestão de alguns ativos, algumas moléculas a serem utilizadas caso isso viesse a acontecer. Um plano bem robusto, a gente não pode utilizar número de páginas como pressuposto, né? Mas um plano que com quase 40 páginas fundamentadas cientificamente. O professor Maurício Batistella considera que esse é um momento não de receio, mas sim é preciso prevenção. O SINDAG enviou, através de um ofício, né? Enviou para o Ministério. Claro que é uma sugestão e eu acredito que agora falta o Ministério analisar, ver a viabilidade disso, uma vez que eles já tinham alguns documentos que balizando as estratégias, mas agora falta eles analisar, dar um retorno e se caso, porventura, eles acatar isso daí, acredito que vai ser de grande valia, principalmente para esse organismo potencial de dano que a gente tem. Nós temos que ter receio dessa situação? Prudência é fundamental. Eu acho que qualquer organismo que seja possibilidade de ser praga, a gente tem que ter prudência e a gente tem que traçar estratégias previamente, porque esse organismo, vamos estimar, as estimativas que a gente tem na África, que os pesquisadores têm na África, é de para cada 1 quilômetro quadrado, 50 milhões de indivíduos. Esses 50 milhões de indivíduos, eles têm o potencial de se alimentar o seu peso corporal diariamente. Então, 2 gramas. É só a gente fazer uma relação para cada quilômetro quadrado de potencial de danos, são toneladas de área que a gente perde de material vegetal. Ao contrário do que muita gente pensa, os gafanhotos não são o resultado do desequilíbrio ecológico. Eles são, segundo o professor, cíclicos. O que precisa, na verdade, é que sejam estudados. Isso é um efeito do desequilíbrio da ecologia? Não necessariamente. A gente acredita muito que isso é cíclico, até porque já tem relatos desde a Bíblia que isso ocorre. Então, a questão de gafanhotos é muito mais uma questão climática, até alguns fatos relacionados ao uso intensivo de agrotóxicos, que não é, que é a questão do aquecimento global, não é, e sim, são eventos cíclicos que ocorrem, onde que culmina para isso uma elevada população nos centros de origem, até que isso ainda não está muito bem claro. Isso daí é associado a uma elevada temperatura em períodos que a gente deveria ter baixas temperaturas, uma questão de intensidade de radiação solar, uma questão de umidade e uma questão também de precipitação. Ou seja, são várias variáveis que associadas às correntes de vento e o sentido dessas correntes de vento que fazem com que essas nuvens sejam geradas. Ou seja, não são afirmações simples que vão definir a formação ou não de uma nuvem, e sim formações embasadas cientificamente, que eu acredito que possivelmente pode ser um próximo passo de pesquisa, que a gente promover uma série de modelos estatísticos para a gente tentar estabelecer quais são os parâmetros que mais influenciam essas formações e na nossa probabilidade, em função da previsibilidade meteorológica que a gente tem, da gente poder estabelecer como vai se comportar esses indivíduos. Ou seja, tem muito pano para manga ainda para a gente pesquisar. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, João Veríssimo. E aqui no Mato Grosso do Sul, os preços dos insumos e fertilizantes do milho safrinha impactaram na produção. Mas quem traz os detalhes para a gente é a repórter Kaile Rodrigues. De acordo com informações da Embrapa Agropecuária Oeste, o custo de produção do milho safrinha no Mato Grosso do Sul ficou em torno de R$ 2.230 por hectare. O custo médio da produção, saca de 60 quilos, fechou em R$ 26. Em relação aos insumos, o fertilizante foi o produto que mais impactou o custo de produção do milho, ficando em torno de 18%. Na sequência, a semente, com 15%. Por último, o inseticida, que apresentou 6,5% dos custos. Agora, se somarmos os inseticidas, os fungicidas e os herbicidas, nós temos um impacto médio aí de 12,3%. Esse impacto pode variar de propriedade para propriedade. Ainda muitos nos perguntam qual é o impacto do combustível no custo de produção de milho safrinha. Esse impacto no custo de produção de milho safrinha gira em torno de 4,96%.
Os preços dos fatores de produção e dos produtos levantados no mês de novembro de 2019 foram usados para elaborar o custo de produção, estimar o grau de importância dos seus componentes e analisar a viabilidade econômica da cultura do milho na safrinha de 2020. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em todo o mundo de 2017 a 2019, o apoio oferecido por governos de 54 países a seus agricultores chegou a 708 bilhões de dólares por ano. Do total, 536 bilhões foram transferidos ao setor agrícola sob a forma de apoio direto. Isso pode dar conotação falsa da situação nos mercados, afetar a inovação e causar danos ao ambiente. Você vai acompanhar os comentários de João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do SBA, sobre esse tema. Essa revolução causada pela Covid-19, ela está provocando mudanças em todo o mundo. Desde as questões básicas de dimensão das indústrias. Os Estados Unidos, por exemplo, sofreram muito com a concentração do abate em mega frigoríficos, grandes frigoríficos. A hora que eles saíram do mercado, atrapalhou muito o processo, já que eles tinham uma participação extremamente elevada no total de animais abatidos. Outro fator que está causando problemas na questão da agropecuária mundial é a questão do protecionismo. Agora, a tendência é que haja um crescimento nas medidas protecionistas e, consequentemente, nos subsídios pagos aos produtores dos seus respectivos países para evitar as importações, sob o argumento da segurança alimentar. O que não é verdade, porque com todos os problemas que houveram, não houve falta dele. O Brasil, por exemplo, nunca deixou de cumprir os compromissos com grãos, com carnes, com todos os produtos brasileiros para atender às necessidades de centenas de países do mundo. Porém, essa variável vai estar presente. Um item extremamente importante, se vocês avaliarem, é a questão do subsídio. Dinheiro que os governos pagam ao produtor para manter um preço artificialmente elevado. Ou seja, ele vai vender por 2 e vai receber 3, que os outros 50% serão subsídios. Esse volume de dinheiro no mundo inteiro é um volume bastante expressivo. Nós estamos falando em mais de 700 bilhões de dólares que os países gastaram em subsídio para produzir, para atender uma parte das necessidades dos seus países em termos de alimentos. Isso representa, em alguns países, pega a Noruega, por exemplo, 59% da renda bruta da produção vem através de subsídio. Japão, 41%. E assim tem outros países. A própria China, que é uma grande importadora de alimentos, ela também paga os subsídios para os seus produtores. No caso do milho, por exemplo, que ela produz mais de 250 milhões de toneladas de milho por ano, os produtores recebem um preço mais elevado que o preço que está no mercado mundial, sob o argumento chinês que tem que manter o pessoal no campo, que são produtores pequenos, que não têm renda, que tem que segurar. Então, daqui para frente, nós vamos enfrentar cada vez mais essa variável, que chama-se protecionismo. O Brasil tem que estar presente, tem que ter um trabalho muito bem feito, especialmente de divulgação de como nós produzimos. Nós temos que mostrar ao mundo que quando a gente trabalha com carne bovina, por exemplo, nós chegamos a pegada de carbono, ou seja, o que se coloca na atmosfera de gás de efeito estufa no processo produtivo é inferior aos de outros concorrentes nossos. Por quê? Porque o Brasil ele produz bovinos em cima de pastagem. A pastagem sequestra carbono na folha, nas raízes, naquela massa que fica em cima do solo. Só que nós temos que mostrar, nós temos que ter uma política agressiva de mostrar para os demais países como nós produzimos de forma sustentável, porque senão nós vamos ter barreiras contra os nossos produtos. Vão alegar a questão do desmatamento da Amazônia, vão alegar a questão de queimadas, para quê? Para colocar sobre tarifas em cima dos produtos importados do Brasil. E hoje o mercado externo para o produtor brasileiro é de extrema importância, ou seja, para nós termos preços que remunerem o produtor, que garantam a sua rentabilidade, nós temos que manter aberto os portos nossos, mandando alimento para o resto do mundo.
Essa é uma tarefa difícil que a nossa ministra e os seus companheiros de governo deverão colocar como prioritário. E dia 8 de julho tem leilão aqui na tela do canal do Boi, leilão Canchim Calabilu. E muita gente que ouve falar da história do Canchim Calabilu não imagina que por trás de tanta genética tem uma gestão de extrema competência e uma preocupação muito grande com a família. São as bases da condução do Luiz Adelar, o agropecuário que está promovendo esse leilão. A gente vai ficar sabendo mais detalhes desse assunto na reportagem de Daniel de Paula. Gargalo na agropecuária brasileira que ainda é muito comum da gente ver, que é a falta da sucessão nas propriedades rurais. O seu Luiz Adelar Scheuer é empresário rural, mas durante 28 anos presidiu uma multinacional construtora de automóveis, todo mundo sabe, a Mercedes-Benz, e desde 1997 veio para o campo para continuar sua vida produtiva com a mesma responsabilidade de um líder que sempre foi. E aqui, na fazenda Calabilu, ele encontrou exatamente aquilo que buscava para dar sequência nesse plano, mas para ter uma excelência naquilo que faz. E dentro de um conceito que o senhor nunca abriu mão. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque a família que o senhor está construindo aqui no campo, ao longo dessas gerações todas, tem junto a sua família que o senhor traz sempre para poder integrar essa atividade. Eu aprendi, Daniel, na Mercedes, que o bom produto é desenvolvido com inteligência humana. E o bom produto, ele tem que sempre se renovar. A gente nasce da família, de pais que amam a gente transmite isso para os filhos e os filhos transmitem para os netos. É a eternidade acontecendo. Quando eu vim para a pecuária, eu trouxe da Mercedes muito forte, eu já tinha isso por natureza, mas trouxe muito forte o conceito de qualidade. E o nosso gado, nossas matrizes, nossos touros, felizmente estão levando uma contribuição valiosa para o resultado de nossos clientes. E para mim, ver que minhas filhas e meus netos curtem o que eu fiz com tanto amor é um motivo de muita satisfação e certamente de muita realização. Como é que o senhor vai fazer essa transição? Porque a sucessão está aí. Eu estou vendo 2 meninos ali que vão ser os futuros LAS, é isso mesmo? Eu mesmo comecei minha atividade na indústria e me coloquei o desafio de aprender coisas novas e de me desafiar mentalmente o tempo todo. E minhas filhas, certamente, elas levarão como uma das tradições que nós marcamos, que é a montagem de equipes competentes, e elas mesmas têm qualificação e certamente, rapidamente aprenderão os detalhes e farão com a mesma paixão que eu fiz, e esse é um motivo de orgulho das filhas que eu tenho e dos netos que eu tenho. E hoje eu vejo com muita satisfação o grande número de mulheres que estão assumindo o agronegócio, estão assumindo as fazendas, estão assumindo a lavoura, sem prejuízo de cuidar de seus filhos e de desenvolver a carreira pela qual optaram no começo de sua vida. A gestão é uma coisa importante. Nós temos colaboradores aqui de 22 anos de casa, 17 anos de casa, enfim, essa gestão. Formar equipes e lidar com essa equipe é uma arte, ela ajuda a consolidar uma genética como essa? Daniel, o segredo do sucesso em qualquer campo é uma gestão qualificada, e a gestão só é qualificada se você souber selecionar pessoas competentes, ajudá-las a se desenvolverem e prepará-las para assumir o seu lugar assim que você for para uma nova promoção. Do contrário, você nunca subirá na vida. E aqui, sem dúvida, a formação da equipe, e felizmente na vida eu sempre tive equipes bastante estáveis e muito qualificadas, mas isso exige muita delegação, muita confiança e muita reciprocidade no dia a dia. Esse aqui é um ambiente que todo mundo sonha em viver um dia na vida. Sim. E você está trazendo, graças a essa sucessão, seu pai construiu uma dádiva aqui e você está trazendo os meninos para absorver isso, é isso? Sim, sim. Há muitos anos eu acompanho meu pai, essa paixão dele pela pecuária, pelo agronegócio, e eu acho super bonito porque foi uma segunda carreira na vida, super bem sucedida também, e que eu vejo que é fruto de muita dedicação, sempre. Ele levou sempre muito a sério, tanto a vida como executivo, quanto a vida como fazendeiro. E os frutos estão aí. Então isso acho que me ensinou que se a gente se dedica, as coisas acontecem. E isso é um exemplo que eu levo comigo pela vida, e eu amo muito esse lugar, assim. Eu amo muito esse lugar e quero um dia tentar cuidar dele como ele cuida.
Essa transição vai ser mais para essa futura geração que está aqui atrás? Olha, o que eles vão fazer da vida a gente não sabe, mas assim, eles gostam muito daqui e a gente, de fato, tem a nossa carreira colocada, mas meu pai também tinha, né? Então, a gente vai tomando pé das coisas, a gente já acompanha afetivamente torcendo e vendo a paixão dele, a gente vai fazendo. E essa coisa das mulheres também, o mundo está mudando, né? Deixa eu chegar aqui então para saber quem que vai ser o fazendeiro da casa. É o Lucas ou é o Felipe? Você gosta do campo? Você gosta da fazenda? Eu gosto bastante. Gosta do Canchinho Calabilu? Sim. Os seus clientes do seu avô também. Você vai vir ajudar o vovô aqui? Sim, mas eu não tenho tempo. Ainda não tem tempo, mas vai arrumar, né? Sim, senhor, capitão. Seu Luiz, acho que esse daqui é o maior exemplo do que o senhor pode deixar para eles, né? O exemplo, exatamente aquilo que a Carolina falou. Eu aprendi a amar a terra com meu avô e com meu pai. E hoje passar isso para os filhos e netos, realmente a gente vê que a eternidade acontece. Muito bacana, não é mesmo? Ver essa história sendo repassada de geração para geração. Mas agora eu vou para mais um intervalo e eu já venho te convidando para participar junto comigo do Bom Dia Produtor, enviando sua dúvida, sugestão de pauta. Manda um WhatsApp para a gente, número 67998631001. No próximo bloco você confere a nossa coluna 4.0, que hoje trata sobre o mercado pet e também fala de ração e alimentação do animal, que faz parte do agronegócio e movimenta cerca de 25 bilhões de reais no Brasil. Não sai daí que a gente volta já. Sete horas e 44 minutos. Para você que está chegando agora, muito bom dia. Apesar da pandemia do Covid-19, o valor bruto da produção agropecuária brasileira este ano terá crescimento de 8,5% sobre o crescimento de 2019, o que calcula aí perto de 704 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. A suinocultura brasileira é um dos destaques do chamado VPB, chega perto de 20 bilhões, ou seja, um aumento de quase 8% frente ao ano passado. Esse avanço se deve à profissionalização e o uso de boa genética na produção de suínos. É o que explica André Costa, diretor da Topigs, empresa holandesa especializada em genética suína. Mas se lá fora a carne suína brasileira é reconhecida e com isso crescem as importações, o consumo no Brasil ainda é baixo, diz André. Para ele, é preciso estimular o consumidor a testar a praticidade do preparo da carne suína para dar ao suinocultor a maior estabilidade nos preços. Acompanhe os detalhes na reportagem. André, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, né? E aceita o convite para participar da nossa programação. Vamos falar do mercado que você acompanha aí dia a dia, já que você trabalha com genética para suínos, né? Como funciona esse mercado de genética suína no mundo e particularmente aqui no Brasil? Obrigado, né, por vocês nos abrirem esse espaço, Pulga, e é um prazer muito grande estar conversando com vocês. O mercado de genética de suínos no mundo, né, hoje ele vem passando também por um processo, né, de consolidação, de concentração, né, mas ainda ele tem um espaço bastante grande para ocupar. A gente está vendo, por exemplo, e ouvindo falar muito a respeito da China ultimamente, em função dos problemas que eles estão tendo na produção de suínos, e a China é 50% da produção de suínos do mundo, mas ainda é uma suinocultura de baixa tecnologia, né? Então, o mercado de genética suína no mundo hoje, de forma profissional, ele ocupa aí um espaço somente de 30%, 35%. E a tendência é que isso vá crescer agora, porque se espera uma mudança bastante significativa no perfil da produção chinesa de suíno, passando essa produção a ser cada vez mais profissional. Bom, se na China já há a tendência, né, de aprimorar a produção de suínos, lá que há muito amadorismo na suinocultura, eu pergunto, e a suinocultura brasileira? Ela está entre as melhores do mundo, já que nós somos grandes exportadores de suínos? Não, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil vem se consolidando, né, como um dos principais países produtores de carne suína, né? Ele está entre os maiores produtores e os maiores exportadores. A gente hoje é o quarto maior exportador de carne suína, considerando a União Europeia como um único bloco.
E isso é efetivamente graças a todo o profissionalismo, né, que existe na produção de suínos aqui no Brasil. Nos últimos 30 anos, principalmente, né, desses 30 anos para cá, com a entrada, então, dessas principais empresas de genética de suínos, esse processo ele se tornou muito mais acelerado, muito mais rápido, e isso trouxe uma transformação bastante grande, permitindo que o Brasil, então, passe a ser, né, um grande player da produção de suínos no mundo, e claro, em função também de todas as características favoráveis que nós temos em relação à terra, à produção de grãos, água, né, o aspecto muito profissional dos nossos produtores, né. A produção brasileira, informação inclusive que a sua empresa trabalha com ela, é de que ano a ano o Brasil cresce na produção de carne suína em torno de 5%. Esse desempenho ele ocorre por quê? Esse crescimento é tão forte por quê? Sem dúvida nenhuma tem, né, o fator da genética, que hoje basicamente, né, a suinocultura brasileira ela é uma suinocultura extremamente profissional e trabalha, né, com o que há de mais avançado em termos de material genético. As empresas que estão aqui no Brasil, a Topigs Norsvin faz parte dela, investe muito na importação de material genético e mantendo, né, os nossos plantéis de suínos atualizados geneticamente, comparado em termos de nível genético com os principais países produtores do mundo. E sem dúvida nenhuma o investimento que o nosso produtor faz, não só na genética, de manter seu plantel, então, atualizado, mas também seu investimento todo nos ganhos de eficiência, né, em instalações melhores, nutrição melhor, investimentos cada vez mais altos em relação às questões de bem-estar animal, sanidade, e dessa forma, então, os ganhos vão se somando e efetivamente a suinocultura brasileira ela vai crescendo 5% ao ano, e já é um percentual que a gente vem observando, que vem acontecendo aí nos últimos 10, nos últimos 15 anos, muito em relação aos ganhos de produtividade relacionados a todos esses aspectos. Bom, vamos falar um pouco agora da economia desse negócio, que é a suinocultura, né? Vamos lembrar que há um aumento considerável do custo de produção, você acompanha o dia a dia desse mercado, há um baixo consumo interno de carne. Nós temos, segundo o Ministério da Agricultura, né, a perspectiva aí de aumentar, né, 8% o valor bruto da produção da suinocultura brasileira. Esse dado foi divulgado agora, 62,9 bilhões de reais, né, o nosso valor bruto da produção da suinocultura, mas o mercado interno ainda, vamos dizer assim, não tem boas perspectivas. Qual é o problema para a suinocultura brasileira avançar no mercado interno? Sem dúvida nenhuma, né, para nós nos consolidarmos efetivamente como um grande player, né, do mercado de suínos, o mercado interno é fundamental. E a gente precisa evoluir cada vez mais em ações para que a gente possa promover a carne suína dentro do mercado brasileiro. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos, junto com outras empresas parceiras, como as próprias empresas de genética, de nutrição, os próprios criadores, vem fazendo um investimento nos últimos anos bastante forte na parte de promoção, de marketing da carne suína, mas a gente precisa avançar muito mais nesse sentido, né? Nós hoje temos um consumo per capita ao redor de 14,5 kg, 15 quilos por habitante, enquanto países aí que são nossos concorrentes giram ao redor de 30, 40, 45 quilos de carne suína por habitante. O consumo interno é fundamental para que a gente traga cada vez mais estabilidade para esse mercado, né? Como você comentou, a suinocultura, né, trabalha com sempre o custo de produção muito ajustado. O Brasil tem se tornado um grande exportador de matérias-primas que são fundamentais para a alimentação do suíno, como a soja e o milho, né, e acaba que a suinocultura concorre, né, com esse milho e essa soja que é exportada. E quando a gente tem um mercado consumidor interno bastante forte, a gente reduz os choques, né, que esses custos, essas flutuações no custo de produção promovem, de maneira que a gente consiga ter um horizonte, uma perspectiva, né, de mercado de médio e longo
longo prazo que permita que o nosso produto investir com mais segurança. Sem dúvida nenhuma é preciso, então, para que a gente possa avançar dentro do mercado interno, é preciso que a gente também promova, né, invista cada vez mais nesse marketing da carne suína, porque é uma carne suína, né, que é reconhecida pelo seu sabor, é uma carne suína que vem cada vez mais se mostrando mais prática para que possa ser utilizada no dia a dia, né? Se a gente voltar alguns anos atrás, a carne suína era apenas uma carne, né, um pernil ou um lombo que era comprado para uma festa da família no final de semana, em datas comemorativas, final de ano, né? E agora a gente começa a observar no mercado cortes que trazem muito mais praticidade para que se possa utilizar essa carne no dia a dia. E além disso também, né, a gente tem observado um aumento cada vez maior, né, em restaurantes dedicados à carne suína e trabalhando aí com a diversidade enorme de produtos que o suíno permite, de maneira que se torne cada vez mais familiar o consumo dessa carne para a população brasileira, né? Bom, e aproveitando que você entende muito dessa genética de suíno, né? Vamos falar um pouco sobre os resultados, né? Genética, assim como ocorre com aves, ocorre com pecuária bovina, a suína também, genética é fundamental? Sem dúvida nenhuma, né? A genética é fundamental, porque o suíno é um animal de ciclo curto, digamos assim, claro, não se compara à avicultura, onde, né, o frango fica pronto aí por volta dos seus 40, 42 dias, mas também é uma espécie de ciclo curto, como eu disse, é uma espécie, né, que compete até mesmo com o ser humano, então, né, por soja, por milho, né, as principais matérias-primas usadas para a alimentação do suíno. Então, a gente está trabalhando, né, com a genética avançada, de maneira que a gente reduza cada vez mais, principalmente, né, o consumo de alimentos, né, tornando esse animal cada vez mais eficiente, a produção, né, cada vez de mais leitões por fêmea, e além disso, outros ganhos de produtividade que a gente possa ter, a gente vê aí, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental na genética para que a suinocultura possa ser cada vez mais competitiva, sem esquecer, e eu sempre reforço muito, o seu grande diferencial, que é praticidade, sabor e versatilidade da carne suína, né? Onde a gente pode ter aí, então, um bife, né, de lombo, um bife de alcatra e até cortes, né, e até produtos muito mais elaborados, né, muito mais refinados, como, por exemplo, um presunto de Parma ou um Ramon espanhol, né? Bom, você acaba de ouvir André Costa, agradeço a entrevista do André. Perspectiva caminhando pela tecnologia, com genética e mais, né, de olho nos custos de produção. Tudo isso para tocar, né, um trabalho que visa até aumentar o consumo interno de carne suína. Agradeço sua participação, André. Muito obrigado, Puga. Obrigado novamente ao espaço que nos foi aberto. Um grande abraço a você e aos nossos telespectadores. Muito se comenta sobre qualidade nutricional. Eu fui até a Fazenda Alegre, em Camapuã, interior aqui do Mato Grosso do Sul, conhecer de perto a produção e a nutrição que essa fazenda tem oferecido para o seu rebanho. Uma parceria com a Adames que vem mostrando bons resultados. Estamos no norte do Mato Grosso do Sul, município de Camapuã. E na zona rural, o nosso destino é a Fazenda Alegre. São mais de 20 anos de história com investimento aplicado na pecuária de corte. É de propriedade do Jefferson Eugênio Pinesso e da Steph Lima Pinesso. E a gente vem sempre melhorando, adubando pasto, como o pessoal é de agricultura, então tem uma visão de adubar pasto, entendeu? É uma fazenda hoje que tem 1.100 hectares de pasto e nas águas a gente tem que trabalhar no mínimo com notações de 7.000 bois e 8.000 bois. O foco da propriedade está na recria e engorda dos animais. O trabalho diário mostra a potência do campo em garantir que o alimento vai chegar ao consumidor final com qualidade. Nós botamos como meta comprar um animal em agosto, setembro, em torno de 7 arrobas e meia, 8 arrobas, e esse animal até maio tem que virar um animal de 13 arrobas. E com mais 90 dias, um animal de 20 arrobas. Ou seja, produzir 12 arrobas em menos de um ano a pasto.
E para garantir o sucesso de todo esse rebanho, a tecnologia se tornou uma grande aliada. A Addames Nutrição desenvolveu uma planilha para o pecuarista fazer o controle nutricional bem de perto. Alinhado com toda essa tecnologia que a fazenda vem investindo em parte de adubação, de suplementação, a gente do corpo técnico da Addames desenvolveu uma planilha para facilitar a vida no escritório, onde todo dia o Leandro inclui os dados de alimentação do gado, o que foi fornecido no coxo, para que diariamente a gente possa analisar como está o consumo dos animais e poder tomar decisões precisas, sem passar muito tempo e chegar só lá no final para saber o que realmente aconteceu. E no final de tudo isso, a gente consegue compilar esses dados e fazer o fechamento, tanto do pasto como do confinamento, e ter dados zootécnicos e financeiros em mãos. A planilha tem como principal objetivo deixar orientação ao produtor sobre os investimentos do próximo ano e garantir que a alimentação será de qualidade. Dados divulgados pela Embrapa apontam que boa parte das pastagens no Brasil estão em algum estágio de degradação, e isso compromete o desempenho do rebanho. É justamente aí que se tem a importância da suplementação nutricional. A gente tem uma meta muito grande aqui nessa fazenda, que é de ganhar 12 arrobas aí em um ano. E para a gente conseguir chegar nisso, a gente não pode depender só do pasto, a gente tem que colocar o que falta no pasto no coxo do animal. E aqui a gente optou por um produto de baixo consumo. Esses animais eles estão consumindo de 350 a 450 gramas por dia de um proteinado, só que carregado de minerais, proteína e aditivos. Isso faz ele ter desempenhos aí perto da casa de 1 quilo, 950, 980 gramas por dia. A ideia é garantir que nesse período os animais ganhem o crescimento necessário. E o mais interessante é que eu quero terminar ele em confinamento. Então, para eu conseguir que ele tenha um bom ganho de peso no confinamento, nessa fase da vida dele ele só pode crescer, que é o que está acontecendo. Ele continua aparecendo costela, ele está só ganhando tamanho, né? Ele está ganhando, crescendo as pernas ou a caixa dele, para depois a gente encher no confinamento com ganho de peso satisfatório. Além disso, a proximidade entre a Addames e a fazenda garantem sucesso no resultado. O diferencial é justamente esse, manter o bom relacionamento com as propriedades. O que a gente mais percebe é a velocidade de crescimento dos animais e também a docilidade desses animais. Eles ficam extremamente mansos, né? Eles começam a ter o ser humano como um aliado dele. E outra coisa muito importante também é que realmente a gente consegue fazer a fazenda dar o máximo que ela pode, de acordo com a suplementação que a gente escolhe. Quem cuida do manejo de perto aprova e diz que o resultado tem agradado. Não é mesmo, Anderson? É o ideal para nós, eu acredito que é isso aí. É uma suplementação de baixo consumo, né? E tá um resultado muito bom. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Todo mundo sabe que pet significa animal de estimação. E este mercado do pet, de ração e alimentação animal, faz parte do agronegócio que movimenta cerca de 25 bilhões de reais no Brasil. Esse é o tema de Octaciano Neto, que conversou com José Valdir Vasconcelos, diretor da FVO Alimentos, para a coluna 4.0 no campo. Acompanhem. A coluna 4.0 no campo recebe hoje José Valdir Machado Vasconcelos Júnior, que é diretor de uma das principais empresas de produção de ração para animais, para pet do Brasil, que é a FVO. Júnior, muito obrigado por sua presença aqui na coluna 4.0. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tamanho desse setor, né? Um setor que já fatura 25 bilhões de reais no Brasil e que muita gente, quando ouve falar em ração, mercado pet, não imagina que é agro na veia, né? A gente que trabalha no setor pet, a gente tem uma noção muito clara de que o setor pet, ele talvez seja a face do agro mais próxima e mais viva, entendeu? Dentro da sociedade brasileira. Porque você tem um ser, entendeu? Que hoje os pets, eles são considerados membros da família e eles são um motor de propulsão do mercado agro, entendeu? Fantástico, e dentro da residência das pessoas, dentro da vida das pessoas, né? Algumas fábricas nossas, elas estão localizadas dentro de plantações,
entendeu? Dentro de regiões agro, porque, se você contar, cerca de mais de 90% da composição da ração, né, para o cão e para o gato, que é o nosso foco lá na FVO, ele vem do agro. Esse processo todo de digitalização, e eu vejo grandes indústrias, e o varejo também, partindo para vender pela internet, através de marketplace, até de WhatsApp, mesmo simples troca de mensagem, Instagram. Como você vê esse movimento? Assim, vai acontecer no mercado pet também? Já está acontecendo? O setor pet ele está passando por um momento muito, assim, embora o Brasil esteja passando por um momento muito difícil, para o setor pet está sendo um momento muito proveitoso de reconhecimento. Por quê? Todos os governadores do país, eles colocaram em seus decretos que o setor de alimentação animal, o setor de cuidados com animais, ele está fora, vamos dizer, da questão ele foi considerado um serviço essencial. Então, ele não parou, né? Por quê? As pessoas passaram a ficar em casa e elas passaram a conviver ainda mais com os seus animais, né? E os animais passaram a ter um papel ainda mais importante na vida das pessoas durante essa crise do corona, porque ele tem uma função até mesmo terapêutica. O setor passou a ter que atuar de uma forma diferente, né? Mesmo as lojas estando abertas, essa questão do e-commerce e a questão do atendimento, eles continuaram, e a gente até mesmo aqui, a gente da FVO, a gente passou a incentivar os lojistas com material publicitário, material promocional, palestras, ensinamento, entendeu? De determinadas ferramentas da nossa equipe para que o ponto de venda pudesse continuar atendendo os seus consumidores através das mídias sociais. Muitíssimo obrigado, viu, por sua participação aqui na coluna 4.0 no campo. Parabéns pelo trabalho de longo prazo que a FVO faz em todo o Brasil. Tudo de bom. Obrigado, Tassiano. Parabéns aí mais uma vez. Muito bacana o tema tratado aí pelo nosso amigo Octaciano Neto sobre os pets na coluna 4.0. Mas agora é hora de mais um intervalo comercial aqui no Bom Dia Produtor. E mais uma vez eu te convido para participar da nossa programação enviando suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso WhatsApp. O número é esse que está aqui na tela, 67998631001. No próximo bloco nós vamos até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber um pouco mais sobre as movimentações financeiras do mercado. Eu volto já. 8 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, voltando aqui para você. Nós vamos agora para o estado do Paraná, no município de Colombo, porque por lá a Embrapa Floresta está desenvolvendo, através de melhoramento genético, árvores de araucária mais precoces e mais produtivas. A araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, é uma árvore nativa do sul do país e produz o pinhão, além da madeira. Acompanhe os detalhes na reportagem de Mauro Andrade. A araucária é uma árvore de crescimento lento que pode atingir até 50 metros de altura. Na natureza, produz os primeiros frutos, o pinhão, por volta dos 13 anos, mas a Embrapa está conseguindo reduzir esse prazo. São os chamados pomares de pinheiro precoce, que produzem os frutos por volta do 7º ano. Eu conversei com Ivar Wendling, ele é engenheiro florestal e pesquisador da Embrapa Floresta, sobre a importância da produção de árvores precoces de araucária. A angustifolia, ou simplesmente araucária, é uma espécie que sempre teve uma grande importância econômica e ambiental para o Brasil. Econômica principalmente pela questão da madeira, que desde a década de 1920 até os anos 2000 teve uma grande exploração. Atualmente, a questão da madeira ainda tem uma grande importância e, segundo o levantamento do IBAMA, é uma das espécies nativas onde mais ocorre venda de madeira de forma legal. Atualmente, nós temos visto uma crescente demanda pela produção de pinhão. O pinhão está
começando a ter uma grande importância econômica, o consumo está aumentando, em vista das suas características nutricionais excepcionais. Ele não possui glúten, tem alto teor de fibras alimentares, proteínas, carboidratos. Então é um produto que tem sido demandado não só no Brasil, mas também no exterior. Em vista dessa grande importância, nós temos desenvolvido um sistema para a implantação de pomares para a produção precoce de pinhão. Ao invés do produtor esperar, então, 12 a 15 anos para ter colheita de pinhão, nós conseguimos, com esse processo, implantação de pomares que iniciam a produção aos 6 a 10 anos após o plantio. E é importante destacar que esses pomares têm uma produtividade muito maior do que a colheita que atualmente está sendo feita em florestas nativas. A qualidade também tem sido melhor. É importante destacar também que essa araucária ela possibilita seu plantio em beira de estrada, em divisas de propriedades, não interferindo, não concorrendo com áreas já abertas da propriedade. Então é uma opção de renda bem interessante para o produtor rural, além da questão ambiental fantástica que a espécie também nos proporciona. O Nelore R-San oferta hoje às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, 170 matrizes do mais alto valor genético. Todas estão prenhes dos touros mais bem avaliados do mercado. A realização é da Central Leilões e os detalhes você confere agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Estamos em Itumbiara, sul de Goiás, uma região de terras férteis que faz da agricultura a principal fonte de recursos da localidade. A pecuária também está presente, com destaque para o Nelore R-San, o rebanho top no pasto. Rogério Santana é o titular do criatório. Vindo de uma família de criadores de gado de corte, conviveu desde sempre com as dificuldades e necessidades de um pecuarista. Após formar-se em medicina veterinária em 1990, retornou a Itumbiara, com o objetivo de formar um plantel de animais altamente produtivos, adaptados ao clima tropical e ao sistema de criação a pasto. A gente sempre teve o foco na seleção de animais com desempenho econômico, né? Na década de 90 a moda era animais de pista e eu fui contra a maré, entre aspas, na época, né? E sempre optando por animais melhoradores que resolvesse o problema do pecuarista, que é a produção de carne, né? E com isso passei a usar os animais que eram um pouco acreditados na época. Os pecuaristas davam muita importância aos animais campeões de Uberaba, das exposições. E eu tinha um foco voltado totalmente para animal de produção. Seleção feita a campo, a pasto. E o Nelore R-San foi dando passos pequenos, mas sempre ascendentes, né? Com animais avaliados pelo programa da NCP, o criatório goiano garante a evolução genética de seu rebanho e se desponta no cenário nacional como um dos mais sérios trabalhos de seleção e melhoramento genético da raça Nelore. E hoje chegamos numa marca já de reconhecimento com touro em central, touro recordista de venda de sêmen, baseado e acreditando na funcionalidade do Nelore. A ferramenta de melhoramento genético ela é extremamente importante, é uma das que mais pesam no desempenho dos animais. Então nós fizemos um rebanho, temos um rebanho extremamente precoce, rústico, né? Que a seleção do meu rebanho é feita a pasto. Os animais têm que produzir, parir, desmamar bem a pasto. São suplementados com uma dieta muito leve de grãos na seca. Então isso que fez a rusticidade e um rebanho ser consolidado. Resultado de uma seleção apurada com ferramentas importantes, o Nelore R-San busca sempre oferecer ao mercado animais que contribuam para o desenvolvimento da pecuária nacional. E não vai ser diferente no seu próximo leilão, agendado para a noite de 6 de julho, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. Oportunidade ímpar para quem precisa repor fêmeas ou dar um ganho genético na produção. Este é o 6º leilão de fêmeas Nelore R-San. Serão ofertadas 170 matrizes, prens dentro da estação de monta. Reforçando, todos os animais foram prens
de dezembro a fevereiro, utilizando os melhores raçadores líder de sumário, entre eles o Conan, o Criador R-Sam Prata da Casa, Quarupi da Bom Sucesso, Belo, Ren do Dog e o Ren Garantido. Quero convidar a todos os pecuaristas que estejam atentos no dia 6 de julho, às 20h30, pelo Canal do Boi, em parceria com a Central Leilões, para o 6º leilão virtual de fêmeas Nelore R-Sam. Oportunidade incrível, animais melhoradores que trarão lucro a você, pecuarista brasileiro. Só reforçando para você, então, hoje, a partir das 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, leilão Nelore e R-Sam, são ótimas oportunidades de negócios. Lá no portal sba1.com, na nossa agenda de leilões, tem mais informações. Agora a gente muda um pouco de assunto e a gente fala sobre a China, que decidiu suspender as importações de mais 2 frigoríficos brasileiros. O anúncio foi feito através do site da Administração Geral de Alfândegas Chinesas neste domingo. Nós vamos até agora a São Caetano do Sul, em São Paulo, conversar com o Walter Puga Júnior. A gente sabe que o governo federal já esperava por essa suspensão desde a semana passada. É isso mesmo, não é, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, o governo federal brasileiro já esperava o anúncio dessa suspensão. E, de fato, o que o governo federal temia ocorreu. A China suspendeu a importação de mais 2 unidades frigoríficas do Brasil que processam suínos. Isso é muito importante. Um é do JBS e está em Três Passos, no Rio Grande do Sul. E o outro é unidade da Brasil Foods, em Lajeado, também no Rio Grande do Sul. Bom, os dois tiveram casos de Covid entre os empregados e esse teria sido o motivo do adiamento, da suspensão, né, de compras desses frigoríficos. Mas, na verdade, não há comprovação científica de como poderia ocorrer uma transmissão de Covid-19 entre funcionários, alimentos. O fato é que há muito questionamento ainda, porque tecnicamente não há razão para a suspensão desses 2 frigoríficos, e também dos outros 3, né? No caso de Lajeado, houve até suspensão, em alguns momentos, pela Justiça brasileira, de operação desse frigorífico. Portanto, também não é uma surpresa. Agora, são apenas 14 frigoríficos autorizados a exportar para a China. Nós tínhamos mais frigoríficos, eu falo de suínos, né? Processadores de suínos. São 14 autorizados agora a exportar pela China. Agora, no total, nós já temos 5 frigoríficos suspensos pelo governo chinês e 1 suspenso pelo nosso Ministério da Agricultura, decisão interna do país. Bom, nós temos o frigorífico Agra de Rondonópolis e Marfrig de Várzea Grande, lá no Mato Grosso, com exportação suspensa para a China. Temos também o frigorífico Minuano de Lajeado, que trabalha com aves, né, no Rio Grande do Sul, também suspensa a exportação para a China, e de suínos, agora, Brasil Foods, Lajeado, e também a Seara de Três Passos, né? Mas o Seara de Três Passos foi uma decisão do nosso Ministério da Agricultura. Bom, sábado a China decidiu suspender também unidades exportadoras de outros países, quer dizer, anunciou a suspensão. Algumas até por decisão desses próprios países, né? Tiveram suspensão de exportação frigoríficos da Argentina, da Holanda, da Itália e até também do Reino Unido, né? Os chineses, na verdade, aumentaram o controle sobre as compras que fazem, né? Apesar de não termos aí qualquer razão técnica para que isso ocorra, né? Não há razão, motivo científico para que isso ocorra, mas ele alega querer evitar aí uma segunda onda de Covid-19 no país. Intensificou a fiscalização e isso vai trazendo uma preocupação agora para quem faz transporte marítimo, viu, Vinícius? O que ocorre agora é que, embora não haja, assim, ainda evidências, né, do que os chineses desejam, o fato é que eles aumentaram o tempo de inspeção dos produtos que chegam até os portos chineses, né? Resumindo, agora a preocupação da Maersk, por exemplo, que é a maior transportadora marítima do mundo, é que os contêineres fiquem muito mais tempo nos portos chineses. Na verdade, esses contêineres
refrigerados são usados como armazéns, né? O que preocupa é que os chineses, agora com esse aumento de controle de vistoria, vai atrasar. Os chineses devem atrasar o retorno desses contêineres para os países que exportam carne para a China, né? Para se ter uma ideia, segundo Jiang Stow, é um brasileiro que é CEO global da Maersk, né? Que é essa maior empresa de logística marítima do mundo, ele diz que normalmente são de 13 dias a permanência, a demora para esses contêineres irem e voltarem, né, para os países de origem. Agora, a demora entre 17 e 20 dias. Portanto, teremos aí problemas também com a logística. A manutenção dos contêineres dentro dos portos piorou. Era de 5 a 10 dias, agora chega a ficar 15 dias parado lá. Portanto, há muita preocupação agora com essa decisão chinesa de intensificar a fiscalização. Bom, eu aproveito para a gente falar de dólar um pouco também, né? Porque o dólar cedeu frente ao real na sexta-feira, houve uma recuperação da demanda na China, ou seja, os números levantados pela Caixin Martic, né, de PMI. PMI é um dado que aponta aí em índice de compras, de gerente de compras na China, ele melhorou, né? Passou aí, foi para 58 pontos. Para se ter uma ideia, acima de 50 significa retomada, abaixo de 50, recuo. Foi a 58 pontos, é um número positivo e isso repercutiu positivamente para o câmbio. O dólar se desvalorizou, o real caiu para 5,32, né? Então, o dólar caiu 0,55% na sexta-feira. Agora, isso não muda muito aquela situação, né? O dólar se valorizou mais de 32,5% frente ao real desde o início do ano para cá. O Banco Itaú, por exemplo, já espera que o dólar termine este ano na faixa de R$ 5,75. Embora haja estimativas mais, vamos dizer assim, conservadoras, né? Olhando aí para dólar a 5,45. É o caso do Rabobank, por exemplo. Os analistas do Rabobank esperam até o final do ano o dólar a 5,45. Mas o Itaú, os analistas do Banco Itaú, já esperam 5,75. Portanto, o dólar, a princípio, não deve ceder muito daqui para frente. É esperar para conferir a retomada dos negócios daqui a pouco no mercado de câmbio. Agora, vale lembrar que na última sexta-feira nós não tivemos operação no mercado americano, feriado lá. Resumindo, o que ocorre nos Estados Unidos repercute em todo mundo. Portanto, feriado nos Estados Unidos, volume de negócios muito menor em todos os outros países, já que a maior economia do mundo, né, opera em diferentes regiões e isso vai interferindo nos negócios. E quanto à Bolsa? Bom, enquanto o dólar cedia um pouquinho, caía para 5,32, a nossa Bolsa subia. E subia 0,55%. Voltava a operar no fechamento na sexta-feira acima de 96.760 pontos. Ora, a nossa Bolsa recupera porque os preços dos papéis negociados na nossa Bolsa estão baixos, ainda há expectativa de atração, né, de alguns investidores para a Bolsa diante dos preços mais baixos de papéis de empresas brasileiras, né? Agora, o giro foi bem pequeno, viu? A nossa Bolsa, na sexta-feira, 14 bilhões e 600 milhões de reais. Na semana, o índice Bovespa até que subiu, na semana passada, subiu 3,1%, longe de recuperar a baixa acentuada que nós tivemos nos primeiros 3 meses do ano e que continuam agora, né? Bom, o governo brasileiro fala em reforma da economia, retomada da ideia de reforma da economia agora no segundo semestre, isso pode trazer algum alento para o mercado. Agora, hoje o dia é positivo, viu? O dia é positivo porque alta na Ásia, veja, as bolsas na Ásia disparam. A Bolsa de Xangai subiu 5,71%, com a perspectiva de uma retomada rápida da atividade econômica lá. O índice Hang Seng, na Bolsa de Hong Kong, subiu 3,81%. O índice Kospi, eu tenho anotado aqui, subiu 1,65%. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, subiu 1,83%. Então, nós temos aí Coreia do Sul, Japão, em alta. E o que acontece na Europa? Na Europa, alta. Na Alemanha, alta em Paris, alta no FTSE 100, alta no Reino Unido. Ou seja, temos um movimento positivo. E o dólar, e o petróleo já sobe para 43 dólares e 30 centos o barril, uma alta acentuada frente aos preços mais baixos que nós vimos há 2, 3 meses. Então, temos aí perspectiva positiva para a Bolsa hoje.
É esperar para conferir. O dia começa, daqui a pouco as negociações no Brasil serão retomadas e será possível constatar se essa alta vai ocorrer. Queda para o dólar, mais um pouquinho pelo menos, e alta para a Bolsa. É com você, Vinícius. Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação. Pulga que diariamente nos dá um panorama de como vem a movimentação no mercado. Agora eu falo um pouquinho do Mato Grosso do Sul, sobre o vazio sanitário da soja que iniciou no dia 15 de junho e segue até o dia 15 de setembro. Neste período, os produtores não podem cultivar a soja nas lavouras. Quem tem detalhes do assunto é a repórter Kylie Rodrigues. Entre os períodos de vazios sanitários vigentes no país, temos destaque para o da soja, que ocorre entre os meses de junho a setembro, variando de acordo com a legislação de cada estado. O período sem o cultivo da oleaginosa ocorre para evitar os problemas relacionados ao fungo da ferrugem asiática. O vazio ele é regulamentado por lei desde 2006. E ele, durante o período que compreende entre o dia 15 de junho ao dia 15 de setembro, é proibido o plantio, o cultivo de qualquer espécie, e tanto a eliminação, é recomendada a eliminação das plantas voluntárias, as cigueras, para evitar assim quebrar o ciclo do fungo causador dessa doença. O respeito às práticas estabelecidas nos vazios sanitários é de suma importância para garantir uma produção cada vez maior, sem elevados custos e com menor impacto ambiental. No Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro é o órgão responsável pelas fiscalizações. A Iagro dispõe de uma equipe que faz a fiscalização nas propriedades rurais. Usando a tecnologia, os fiscais fazem a captura de imagens por satélites, que proporcionam uma visão geral das áreas. A partir do dia 16 de setembro é permitido o plantio, cuja data vai até o dia 31/12. E o cadastro junto ao site do Iagro, importante salientar isso, que é de caráter obrigatório, que vai desde o início do plantio até o dia 10 de janeiro. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Bom Dia Produtor, mas antes eu lembro a você que hoje tem 2 grandes leilões aqui na nossa programação. Às 7h30 da noite você confere o leilão Noroeste com a Vida, leilão beneficente, e às 8h30 você tem o leilão Nelore R-San. Mais detalhes na nossa agenda de leilões no portal sba1.com. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra.